Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet, eu sou a Alina. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Ícones de D&D. E o ícone vencedor, Cello. Numa virada espetacular. Com a campanha do Dissama, foi o Bigby. Bigby. E olha que coincidência boa, bem na hora que saiu o livro Bigby Presents Glory of the Giants, né? Exatamente, então esse vídeo tá aí dedicado aos nossos dragões e principalmente ao Dissama. Muito obrigada por nos apoiarem aqui no canal. Maravilha, Lina, mas antes da gente entrar no nosso vídeo, tem que dar um recadinho sobre o mercado RPG. Que tá fazendo aniversário agora em agosto, Sim, olha, você que gosta de deixar aquela mesa de RPG presencial com bastante coisa, miniaturas, né, cenários 3D, essa loja é excelente para você deixar sua mesa e seu jogo mais irado ainda. E o aniversário é do Mercado RPG, mas vocês aqui ganham desconto e tem muitas coisas bacanas lá em desconto, principalmente os itens de madeira, Sim, Cello. torre de dados. Exato, grid e tem Estojo. um barco. O barco. Muito maravilhoso que dá pra você jogar aí as suas campanhas de Spelljammer. É isso. Ou as suas campanhas marítimas, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Sim. Tem dado, tem torre de dados, tem bandeja de dado, tem miniatura, masmorra tem tinta modular. pra pintar. Então, enfim, tem tudo que você precisa lá pra deixar a sua mesa bacana. Links na descrição. Muito bem, Cello, sem mais delongas, vamos falar sobre o Bigby, né? Esse mago aí que muitos conjuradores conhecem, né? Porque tem lá aquela magia mão de Bigby, né? Mão de Bigby. Antigamente, né, eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu usava muito, era Bigby's Ice Grasp. Ice Grasp. Acho que era na quarta edição que eu usava bastante essa magia. Então, mas a magia das mãos de Bigby, né, em todas as suas dezenas de variáveis, existem desde a primeira edição de AD&D, né? Então já tá há muito tempo aí na tradição do jogo. Muitas magias em D&D carregam o nome do mago que a criou, né? Exato. Você tem outros exemplos, por exemplo, a Mansão Magnífica de Mordenkainen. Essa é muito boa. Disco Flutuante de Tenser. Tem a Flecha Ácida de Melfi, né? Então, quem são esses nomes, né? Muita gente sempre, né, se pergunta, de onde surgiram esses magos que criaram esses feitiços todos, né? E esses magos todos surgiram principalmente das mesas iniciais de Dungeons and Dragons que o Gary Gygax mestrava, Cello. Isso, lá nos anos 70 ainda, boa parte desses personagens surgiram aí nesses primórdios, né? E eram os amigos e até os familiares do Gary Gygax que jogavam, né, na campanha dele, que criaram, né, esses icônicos primeiros personagens, entre eles o Bigby, né? Exatamente. E o Bigby foi criado pelo Rob Kuntz, né? Que era um dos jogadores assim mais dedicados, fervorosos assíduos da mesa do Gary, né? E ele, por algum acaso, estava mestrando, Cello. Sim. Uma mesa pro Gary. O Gary era jogador nesse caso. Porque né? assim, o que aconteceu? A TSR, né, a editora que o Gary Gygax fundou, começou a ter que lidar com mais problemas porque o jogo começou a fazer sucesso. E ele ficou meio sem tempo, né? Ficou sem tempo, porque aí o lado empresário dele tomou muito do tempo do lado mestre de RPG dele. E aí o Gary convidou o Rob Kuntz pra mestrar, pra mestrar pra ele e pra família dele, pra aqueles amigos ali que sempre estavam jogando junto, né? E o Rob Kuntz, a gente já falou dele em alguns vídeos aqui, ele é o criador do Robilar. Né? Então vocês já devem ter ouvido também se assistiram os nossos vídeos mais antigos. E o Rob Kuntz estava lá mestrando uma mesa e criou o Bigby como um NPC maligno. Ele era um mago maligno que foi enfrentar quem? O Mordenkainen, o personagem do Gary Gygax, né? Os dois se encontraram, não tem muita informação sobre essa carreira de vilão aí do Bigby, né, nos primórdios dele. Quando ele encontrou com o Mordenkainen, eles duelaram, né? Teve uma pancadaria mágica lá. E quem acabou levando a melhor, né, nessa disputa foi o Mordenkainen, né? Naturalmente. Que fez um encantamento ali no Bigby e ele ficou por meses e meses sob o encantamento do Mordenkainen servindo pra ele. Ele soltou o famoso encantar pessoa, que na época era uma magia mais poderosa ainda do que é hoje. Poderia durar meses, como aconteceu, né? E aí o Bigby foi meio que forçado a se tornar um amigo do Mordenkainen, auxiliar, né?
auxiliar de laboratório ali do Mordenkainen. Que é muito comum nos jogos old school, né? Você tem hoje auxiliares, a gente tem essa visão de old school, mas na época era o D&D da época. Isso. E aí o que aconteceu? Quando passou o efeito da magia, do feitiço, né? O Bigby, em vez de querer vingança, ele entendeu que ele foi derrotado ali pelo Mordenkainen e decidiu continuar como um auxiliar dele, justamente para aprender novas magias com ele, né? E foi aí que eles começaram a formar uma dupla dinâmica. Por isso que a gente não ouve muito falar das histórias do Bigby, mas em muitas aventuras que o Mordenkainen aí tá, né? O Bigby estava junto. É como se ele fosse o Robin do Batman, né? Exatamente. O Mordenkainen é o Batman e o Bigby é o Robin nas histórias dele. Ele tá sempre meio que secundário ali, meio junto. Exatamente. E além do Bigby, então, o Mordenkainen resolve sair, né, com um grupo de aventureiros, né? E fazer fortuna, riqueza e ganhar cada vez mais conhecimentos mágicos, né? Até que ele, com esse grupo, Cello, juntou muito dinheiro, muito ouro. Eles juntaram muito dinheiro. Eles resolveram fazer uma fortaleza. Sim, eles optaram por um lugar muito inóspito, bem longe da civilização, um lugar cheio de monstros, e lá eles criaram um palácio, né, uma fortaleza que eles chamavam de Fortaleza de Obsidiana, né, que era uma fortaleza em formato octogonal, né, bem no coração ali do caos, onde reinam criaturas terríveis e tudo mais, justamente para eles ficarem mais próximos ainda das aventuras dele. E na época eles tinham personagens de diversas classes diferentes participando desse grupo, né? O grupo ficou conhecido como a Cidadela dos Oito, né? E eles dali, daquela fortaleza, partiram em diversas aventuras, conseguindo ainda mais tesouros e glória. E muito bem, esse grupo estava então muito bem estabelecido, com muitas aventuras para fazer, até que um belo dia, né, eles foram chamados, Cello. Eles receberam um pedido de ajuda vindo de Noob, né? Lembrando que a gente está falando do cenário de Greyhawk, que é o cenário que eles jogavam na época, né, originalmente. E o pessoal lá de Noob, então, foi pedir ajuda, porque eles estavam tendo batalhas contra orcs, ogros, goblins, gnolls, criaturas terríveis, né? Eles estavam perdendo, eles precisavam de ajuda, então foram chamados. E somente um da Cidadela dos Oito, né, aceitou ir ajudar, que era Certain, Cello. Certain, o clérigo. Certain, o clérigo de St. Cuthbert, né? Ele falou assim, não, eu vou ajudar, não posso deixar essas pessoas assim desamparadas, eles estão precisando de ajuda. E lá foi o Certain para a Batalha dos Prados de Emerald, né? E esse aí foi o pano de fundo, inclusive, da campanha Temple of Elemental Evil, né? Sim. A Batalha dos Prados de Emerald é o histórico que aconteceu naquela região onde acontece a aventura. E aí o Certain foi para lá e deu ruim, pessoal. Ele morreu em batalha, né? O pessoal lá do vilarejo de Noob tinha conseguido uma coalizão ali de alguns humanos, elfos, né, e anões para lutar contra esse exército. Eles venceram os exércitos do mal, mas o Certain morreu nessa batalha, né? E aí ficou climão na Cidadela dos Oito, porque apesar da vitória, né, das forças da Ordem ali, eles perderam um membro da Cidadela numa situação em que era... Poxa, não era pra ter perdido, era possível ajudar ali e talvez o cara sobrevivesse, né? E metade, então, ali achou que eles realmente não deveriam ter ido, e a outra metade ficou, poxa, a gente deveria ter ajudado mais. Ter ajudado o Certain, ele era nosso companheiro, ele era nosso irmão, então, né, fizemos porcaria, né? Negligenciamos o Certain. E aí a Cidadela dissolveu-se, né? Cada um foi pro seu lado e o Mordenkainen ficou pensativo sobre o que fazer. E aí ele teve uma ideia, né? Essa Cidadela dos Oito, ela se dissolveu porque era um grupo de aventureiros que não tinham um tema, uma base teórica, uma ideologia, nem nada assim. Então ele resolveu criar, junto com Bigby, que ficou ao lado dele nessa dissolução aí, Mordenkainen juntou novos membros aí para um novo grupo. E esse novo grupo, então, foi nomeado de O Círculo dos Oito, né? Sim. E ele era formado somente por magos, Cello. Mordenkainen cansou de lidar com outras classes, eu falei, só vou falar com mago agora. Juntou 8 magos poderosos, entre eles o Bigby, né, era um dos membros do Círculo dos Oito, e ele colocou um tema para eles seguirem, que era um dogma deles, ou uma ideologia deles, que era a busca pelo equilíbrio. Então qualquer tipo de tirano que começasse a ganhar muito poder numa região, o Círculo dos Oito ia lá interferir para derrubar. Mas também se
começasse, por exemplo, a extinguir os orcs, eles iam lá ajudar os orcs, porque eles não queriam que um lado ou outro prevalecesse, eles queriam manter o equilíbrio, essa era a ideia, então eles eram neutros. Bom, e durante, né, essas aventuras todas, né, do Círculo dos Oito, teve uma aventura em específico em que o Bigby e o Mordenkainen estavam juntos numa área muito, mas muito perigosa, cheia de gigantes do gelo, né? E aí, gente, o Bigby era muito cauteloso, né? Ele tava ali com medo, ele tava querendo se proteger em algum lugar que eles não fossem vistos facilmente e tudo mais. Mas o Mordenkainen avistou uma lince. Uma lince das neves, gigantona, lindona. Maravilhosa. E essa lince estava olhando para alguma coisa muito especificamente e aquilo chamou a atenção do Mordenkainen. E ele falou assim, não, eu quero falar com a lince. Quero falar com a lince, eu quero entender onde que ela tá olhando. Que ela tá olhando, né? E o Bigby, não, vamos embora. Só que aí não deu tempo, né? Sabe aquela coisa quando o grupo começa a enrolar? Isso. E aí o mestre vai lá e faz alguma coisa? Pois é, então. Aí um gigante do gelo jogou uma pedra gigante que caiu em cima do Bigby e matou ele automaticamente. Aquela coisa, justamente o cara que tava com medo, avisando que ia dar ruim, é quem sofre a pedrada fatal. E o Mordenkainen não teve tempo de reagir, ele só viu ali a pedra esmagando o Bigby, matando ele imediatamente, né? Aí, bom, o que aconteceu em seguida? O Bigby estava morto, não tinha o que fazer. O Mordenkainen conseguiu afugentar ali o gigante do gelo. E ali ele estava diante do cadáver, eles estavam bem longe da civilização. E aí temos versões diferentes da história. O Mordenkainen diz que não havia nenhum clérigo por perto para fazer uma magia de ressurreição para trazer o Bigby de volta. Mas ele conseguiu um druida que estava ali por perto. Não sei se estava acompanhando eles ou se estava num vilarejo ali próximo, mas ele conseguiu um druida. Exato. Tá bom, só que o druida ele tinha um feitiço de reencarnação, não de ressurreição. Que é um feitiço diferente. Exatamente, porque se fosse ressurreição, ele conseguia trazer o Bigby no corpo dele, humano, normal. Isso. Certo? Mas como foi reencarnação, foi criado um novo corpo, né? E na reencarnação, quando se cria esse novo corpo, tem uma tabelinha lá que você rola um dado pra você sortear pra ver qual espécie, a espécie que esse corpo, né, de alguma raça jogável vai surgir, né? O espírito do Bigby vai surgir. E ele surgiu num corpinho de um gnomo. Então o Bigby foi reencarnado. A magia construiu esse corpo de gnomo já adulto para ele, né? Não é uma reencarnação desde bebê. Ele já surge como um adulto daquela espécie. Então ele apareceu um gnominho ali, não entendeu nada, falou: o que aconteceu? O que você fez comigo? E o Mordenkainen rachou de rir, entendeu? E ele achou meio que foi sacanagem do Mordenkainen, ele não se conformou que o Mordenkainen com a nova forma dele, né? Não que ele ache que é algo ruim em ser um gnomo, exato, mas ele acha que o Mordenkainen fez de sacanagem. Que era muito fácil para um cara poderoso como ele achar um clérigo, né, para ressuscitar, mas que o Mordenkainen foi atrás de um druida mesmo para fazer essa de pirraça, entendeu? Então o Bigby ficou bravo e foi a última vez que os dois se aventuraram juntos. Exato. Cada um foi pro seu lado. O Bigby agora no seu novo corpo de gnomo, pegou suas roupas que estavam muito maiores, né? E agora para ele, o livro de magia dele... Ele não diminuiu o tamanho do livro de magia dele, ficou com um livrão gigante para a mãozinha de gnomo dele. E com o passar do tempo, os magos começam a perseguir algum tipo de interesse acadêmico específico, né? E o Bigby, como sempre foi sombra ali do Mordenkainen, nunca teve um interesse por nenhum assunto específico, a não ser as magias de mão, que era a característica dele. Mas depois que ele levou aquela pedrada do gigante de gelo, ele pensou em estudar os gigantes. Exato. Ele não queria, né, correr o risco de novo, queria, né, talvez levar informação para as pessoas, para os magos, né? E começou a se especializar nos gigantes. E em uma dessas aventuras dele, né, que ele entrava nos covis dos gigantes e tudo mais, né? Ele usava invisibilidade, né? Ele tomava cuidado ali para fazer a sua pesquisa e escrevendo o seu livro. Ele viu que tinha uma prisioneira especial, né, em um desses covis de gigantes, Thiago. Ele estava numa fortaleza de gigantes da colina e ele ouviu os chamados de socorro de uma prisioneira e resgatou. E era uma outra gigante, era uma moça, uma giganta, uma mulher gigante que estava presa lá, que era Giancastra. E juntos eles conseguiram fugir dessa fortaleza. E Giancastra, muito agradecida, pediu, né, perguntou o que ele queria em recompensa, né, por ter salvo ela. E ele falou: quero mais informações sobre gigantes. E por sorte, ela era gigante, ela sabia muito sobre o deus dos gigantes, o Anã,
né, o pai de todos, sobre o ordenamento, né, como os gigantes são organizados na sociedade deles, e também sobre os diferentes tipos de gigante, e passou todas as informações para o Bigby. O Bigby virou um especialista em gigantes ao lado da Jocasta. E a Jocasta também dividiu com ele alguns problemas, né, que os gigantes vinham passando, porque não era para existir tanta hostilidade ali entre os tipos de gigante. E essas hostilidades todas, elas existiam por causa do mal elemental, por exemplo. O mal elemental. O que é o mal elemental? O mal elemental é uma força mística que extrai o pior dos elementos. Então, por exemplo, o fogo, ele tem a força de renovação, né, de reconstrução, mas também a força de destruição. O mal elemental foca só nos negativos dos elementos. E existe um deus maluco que controla essa energia do mal elemental, que é o Tharizdun. E alguns gigantes, por terem uma origem elemental muito forte, acabam entrando para um culto de Tharizdun e viram gigantes completamente enlouquecidos. E ela, a Jocasta, viu que esses gigantes devotos aí de Tharizdun eram um grande problema para a sociedade dos gigantes e para o resto do mundo, né? Exatamente. E de um outro lado, a gente tinha muitos gigantes também que acabavam sendo convencidos por demônios, faziam acordos ali e também começavam a fazer muito estrago. E aí, então, os dois, né? Uma nova dupla, o Bigby sempre trabalhando em duplas, né? Agora a nova dupla é Bigby e Jocasta. E os dois agora estavam aí numa série de aventuras para derrotar o culto do mal elemental dentro da sociedade dos gigantes. Então eles enfrentaram vários gigantes poderosos ali, entre eles um gigante das nuvens, Cruel, que tinha muitos poderes. E nessa batalha, o Bigby desconfiou que a Jocasta poderia ser algo a mais que ela não tinha falado antes. Exatamente, porque ela era simplesmente muito poderosa. Muito poderosa. Ela estava escondendo o jogo. Ela tinha uns poderes que ele não esperava. Ela não contou todos os poderes dela pra ele, mas como ele já estava há muito tempo juntos, aí ela sim abriu o jogo, né, e falou, olha, na verdade eu sou filha de Anaã, né? Eu sou uma semideusa, né? Eu sou filha do Anaã com uma mortal. E por isso eu tenho esses poderes a mais. Então ele falou, já que você é uma semideusa, eu quero criar um item tão poderoso quanto os artefatos que os gigantes fazem. E ela sabia exatamente onde levar ele. Tinha uma forja, né, Thiago? Tem um lugar mágico dos gigantes chamado a Forja das Estrelas. E lá que os gigantes mais antigos produziam os itens mágicos que eles usavam. E mais uma missão aí da dupla, eles dois foram para esse reino mágico e o Bigby conseguiu criar um artefato mágico que era bracelete beneficente do Bigby. Bracelete que tinha, na realidade, 4 anéis com correntinhas, né? E que ligavam num bracelete. Isso. E esse bracelete era muito poderoso, porque ele era capaz de criar objetos de força, né? Pegava a força igual o dano de Force que a gente tem, né? Dano do Magic Missile. Dano do Magic Missile. Criar objetos. Ele cria itens. Podia criar uma cadeira que fica indestrutível, podia criar, sei lá, uma munição de balestra para atirar contra um dragão. Um escudo, o que for. Entendeu? É como se fosse mais ou menos o poder do Lanterna Verde ali, que ele conseguiu, né? Um pouco pior, não é tão forte quanto o Lanterna Verde, mas algo assim. E essa luva também, né, e bracelete, na verdade, né? Dava a ele o poder de soltar a magia, a mão de Bigby, como se fosse uma magia de 9º ciclo. Então ela é bem poderosa. E também mãos mágicas e outros benefícios, então, bem interessantes aí. Então o Bigby criou o legado dele, né? Criou esse item lendário, né? Criou esse item lendário, ganhou um campo de estudo, que virou um especialista em gigantes, e ganhou uma amizade de verdade. Porque o Mordenkainen, ele não era um bom amigo, não. Não. O Bigby se esforçou muito ali, mas a amizade do Mordenkainen não foi uma boa coisa para ele, então agora o Bigby está aí ao lado de Jocasta e os dois agora estão juntos aí, embarcando em diversas aventuras até hoje. E por último, ele lançou um livro, Thiago. Sim, então ele lançou. Fez muitas coisas que precisa fazer na vida, né? Só falta plantar uma árvore e ter um filho, né? Alguma coisa assim. Ai, muito bom. E assim que paramos a história, né, do Bigby, né? Esse é o status atual dele, né? Um gnominho acompanhado de uma gigante e com vários itens mágicos. Além do bracelete que eu falei, tem algumas ilustrações que mostram que ele tem um tapete mágico, também ele tem outros itens interessantes e sempre usando aquela magia de mãos dele, né? Magia essa que é tão importante para D&D, que até no filme de D&D a gente Apareceu, vê né? Eles usando mão de Bigby, né? Aquele feitiço que aparece um punho gigante ali. Então essa magia realmente é muito icônica, né? Muito clássica. E essa é a história aí do Bigby. Agora, Alina, chegou a hora dos ganchos de aventura.
vamos falar então de como as ideias de como você pode implementar o Bigby na sua campanha. E o meu gancho de aventura é relacionado à dupla dinâmica Bigby e Jocasta, né? Eles estavam ali no meio dos ermos, né? Numa aventura, e o Bigby adormeceu porque a Jocasta ia ficar ali, né? Fazendo o turno dela de vigilância. Quando ele acordou, Jocasta sumiu. Eita! Né? E aí o Bigby ficou desesperado, muito preocupado, tentou descobrir, né, com as suas magias de adivinhação onde estaria sua companheira. E aí ele descobriu que ela foi sequestrada. Ela foi sequestrada por cultistas do mal elemental. Os inimigos jurados deles, né? Aqueles que querem trazer Tharizdun pro plano material, tchau. Eita! E aí, então, o Bigby vai atrás de um grupo de aventureiros, né? E pedir para que esse grupo de aventureiros ajude ele a trazer Jocasta de volta. Isso é um bom começo para a campanha Templo do Mal Elemental. Pode ser o gancho que leva o grupo a investigar os cultos, né? Ou até a versão da quinta edição, que é o Princess of the Apocalypse. Já pode ser o gancho inicial dessa campanha. E como recompensa ali, ele pode, de repente, dar o bracelete, ou ele pode dar algum outro item legal, né? Ele é cheio de itens incríveis relacionados às mãos, então você ou pode dar o bracelete, ou pode criar um item bacana aí para dar pro grupo como recompensa. Dê uma mãozinha pro Bigby, entendeu? E o meu gancho tem a ver com um fato muito interessante e com nenhuma explicação, de que na Cidade das Portas, Sigil, que é uma cidade ali que é o epicentro do multiverso de D&D, tem uma estátua do Bigby. Não se sabe por quê, quem que fez, mas tem lá. E a estátua do Bigby como um humano. Eu vou criar um gancho de aventura que aproveita isso daí. Não vamos deixar essa história em branco, não. O que é essa estátua, de acordo com o meu gancho, tá? O Mordenkainen criou clones dos membros do Círculo dos Oito. E espalhou esses clones e petrificou cada um deles, né? Para servir de backup caso todos eles morram de alguma forma horrível, entendeu? E não contou pro Bigby. Não contou para ninguém, óbvio. É o Mordenkainen, ele não dá satisfação, tá? E aí quando o Bigby leva a pedrada, o clone é ativado e despetrifica. Só que o Mordenkainen esqueceu, ou então o Mordenkainen achou que se ele ressuscitasse o Bigby ali, o clone não ia ser ativado. Só que o clone foi ativado ao mesmo tempo em que o Bigby foi reencarnado. E agora o clone tá caçando o Bigby pelo multiverso. Para ser o único Bigby vivo. O Bigby humano ali lutando contra o Bigby gnomo. E o grupo de aventureiros tem que escolher um dos dois para ajudar, certo? Quem é o verdadeiro? Será que é o Bigby? Ou ele fala, aquele cara é um gnomo, nem sou eu, que história é essa? Então, enfim, fica aí o gancho de aventura. Será que eles podem coexistir? Que confusão, meu Deus. Então, pessoal, esses foram os ganchos de aventura. Espero que vocês gostem e deixem aí nos comentários se você já usou a magia Mão de Bigby em alguma aventura sua. E apoiadores, lembrem-se que a votação está aberta para o próximo ícone de Dungeons & Dragons. Exatamente. Tchau. E um agradecimento especial aos Dragões de Platina, Antônio Henrique, Bruno Marroque, Cláudio Toledo, Erasmo Júnior, Flávio Júnior Silva, Henriquim, João das Neves, Otonashi Ribeiro, Paulo Cota, Renato Pascon, Stefferson Igo e Ian Siqueira. Valeu, galera!